Eu sempre assisti muitos vídeos no YouTube, geralmente vídeos científicos. Então o YouTube sempre me dava diversas sugestões. Certo dia, o seguinte vídeo apareceu nessas sugestões. Eu assisti somente pela curiosidade e o tédio do momento. Ao final do vídeo eu fiquei empolgado com tantos conceitos fora do senso comum, mas que faziam todo sentido. Acabei assistindo os outros vídeos do canal e me deparei com diversos temas que eu havia estudado e visto que eram controversos, que ele desbancava e, de certa forma, havia um consenso entre o que ele dizia e o que eu acreditava previamente, especialmente sobre o colesterol e gordura. Depois disso eu vi mais alguns vídeos, li alguns blogs, artigos científicos e livros sobre comer uma refeição ao dia e jejum em geral. Muito disso em paralelo com o experimento em mim mesmo. Em dezembro de 2016, eu estava o mais pesado que já estive, e havia tentado emagrecer pelos métodos comuns desde julho. Entrei na academia, comecei a contar calorias e tentei mudar a dieta, para consumir menos porcarias e mais frutas e vegetais. Apesar de nenhum sucesso, eu não estava preocupado demais, pois o meu peso normal era cerca de 77 quilos, então uma hora, com exercícios e restrição de calorias, eu iria perder esses 5 quilos. Como a teoria da insulina fez muito sentido para mim, resolvi colocar a teoria a teste, porque não havia motivos para não fazê-lo. Anteriormente, durante um período de 4 meses, eu havia emagrecido 7 quilos, pois andava sem apetite. Logo, eu já havia testado em partes essa teoria sem querer. It may also explain why people have a reduced appetite when they feel lovesick. Enfim. No Natal, eu comecei a pular o café da manhã. Na verdade, eu nunca sentia fome pela manhã. Comia por costume porque diziam que pular o café da manhã pode fazer com que comêssemos excessivamente durante o restante do dia. Então foi bem fácil essa fase. Um dia eu fiz 12 horas, no dia seguinte aumentei para 13 horas e assim por diante, até dia 30 de dezembro, no qual eu fiz 16 horas de jejum e comecei a registrar numa planilha a quantidade de horas que eu ficava em jejum. O protocolo de 16 horas parecia bem aceitável, e apesar da fome noturna, com chá e muita água, eu acabava não desistindo. Eu fui me desafiando aos poucos a aumentar as horas. Cada dia eu ia aumentando um pouco. Alguns dias eu não conseguia fazer as 16 horas, teve dias que eu somente almocei, e por 2 vezes eu fiquei cerca de 2 dias sem comer. Houve bastante resistência por parte dos amigos e familiares, pois ficar mais de 12 horas sem comer parece um absurdo. E para mim parecia também. Eu esperava ficar tonto, fraco e letárgico. E na verdade aconteceu o contrário. Eu me senti com muito mais energia e muito bem em geral. Muitas vezes, porém, dava muita fome à noite, mas nada absurdo. Às vezes eu até sonhava com comida, o que era bem engraçado. A mudança física foi rápida também. Eu fui perdendo cerca de 1 quilo por semana, até chegar numa fase que a perda de peso desacelerou, após o final do terceiro mês. No total, até agora, começo de maio, eu perdi cerca de 10 quilos, mantive e ganhei massa muscular. Eu estava indo na academia no mínimo 3 vezes por semana e eu não fazia muito exercício aeróbico. Treinar em jejum foi um desafio nas primeiras semanas, mas depois eu me acostumei. Além do fator estético, muito do que pesquisei aponta o jejum como um tratamento para diversos males. Não fiquei gripado, ao menos até o final de abril, mas foi uma gripe bem leve. Senti dor de cabeça leve no início, o que era esperado. Segundo a literatura, era por falta de sal. E há muitos relatos do poder terapêutico do jejum em diversas fontes, que eu vou citar aqui embaixo. Então, além do jejum, eu acabei me comprometendo a dormir mais, no mínimo 7 horas, e tomei vinagre de maçã quase todos os dias. Tentei consumir salada e frutas, e tentar controlar a quantidade de açúcar refinado e farinha branca que eu consumia. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado rápido em 3 meses.
senti mais energia e força para fazer qualquer outra atividade do dia a dia. Por fim, apesar de eu ter feito isso por conta e risco, não me responsabilizo por ninguém, pois não sou médico. Consulte seu médico, principalmente se você utiliza algum medicamento ou tem alguma condição especial. Se informe e pesquise. Eu vou deixar uns links aqui embaixo de todos os vídeos que eu vi e todo o material que eu acabei lendo. Aí vocês podem se informar e ver o que é melhor. Então, abraços e até a próxima.